Fala pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu sei de uma coisa: se vocês estão vendo esse vídeo, vocês estão interessados em estudar aqui no nosso Colégio Objetivo, né? Bom, o Colégio Objetivo está há mais de 60 anos formando os melhores alunos que vão se tornar lá no futuro os melhores profissionais é, e vão ter total segurança e competência para prestar aquelas provas dos vestibulares mais difíceis que vocês possam imaginar, né? Por falar em vestibular, desses dos mais concorridos, eu sou o professor Lucas, sou formado na Unicamp, também sou mestre e doutor por lá, né? E se vocês, assim como eu, estão interessados em fazer uma faculdade no futuro, o Colégio Objetivo vai garantir uma base muito boa para vocês, podem ter certeza, tá? Então, aqui no nosso Colégio Objetivo em São João, teremos nosso concurso de bolsas, tá? Vão ser vários assuntos, dentre eles, né, obviamente não pode faltar a matemática. Eu lá no Colégio Objetivo sou professor de matemática, junto com o professor Savoy e a professora Helenita, e aqui, pessoal, nós vamos falar alguns assuntos da matemática que são muito importantes no colegial, e vocês aprendem eles no ensino fundamental. Então, caso não tenham aprendido, ou tenham esquecido, ou querem dar uma reforçada, essa aula aqui é para vocês, beleza? Então é o seguinte, aqui no nosso concurso de bolsas, vamos ver aqui a parte de matemática, tá? Um pouco do conteúdo vai ser comigo, o restante do conteúdo com o professor Savoy, beleza? Então, lembrando aqui, sou o professor Lucas, espero encontrar vocês lá no ano que vem. Beleza, pessoal? Olha os assuntos aqui que nós vamos ter: equações do segundo grau, porcentagem e teorema de Pitágoras, beleza? São temas muito importantes aí que vocês aprendem agora, mas que eles vão ser usados durante todo o colegial, todo o ensino médio, tá? Então, beleza, vamos começar aqui por equação do segundo grau, gente. Esse daqui traumatiza muita gente, esse tal do Bhaskara, né? Que é a técnica que a gente vai usar aqui para resolver, certo? Então, o seguinte, primeiro de tudo, né? O que que é uma equação do segundo grau, pessoal? Uma equação do segundo grau, ela vai ter esse formato aqui. Vamos escrever, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Tá, então é o seguinte, o que que é esse A, esse B e esse C? Vamos organizar aqui, né? Ó, vão ser números que vão estar no lugar dessas letras. E eles vão ser importantes. Ó, é importante saber quem que é cada um. Cuidado, que não é por ordem, tá? Não é o primeiro que vai ser o A, o segundo que vai ser o B. Não, a regra não é essa. A regra é o seguinte: quem tiver multiplicando x ao quadrado, né, no caso, esse carinha aqui, o A, ele está multiplicando, ó, imaginem um sinal de vezes aqui. Ele multiplica o x ao quadrado, o B multiplica o C. Então, é isso que diz quem é cada um, é quem ele está multiplicando. O A multiplica o x ao quadrado, o B multiplica o x e o C é um número que fica sozinho. Detalhe muito importante, ó, do outro lado você tem que deixar essa equação igual a zero. Para resolver a regra só vale quando está igual a zero. Aí eu vou mostrar o que que a gente faz quando não está, né? Ó, vamos começar com um caso bem simples. Deixa eu colocar aqui esse exemplo para a gente resolver. Ó, vamos começar com x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ó, nesse caso, a gente vai identificar quem que é o termo A, quem que é o termo B, quem que é o termo C. Aqui já tem coisa que confunde, gente. O quê? Por exemplo, disse eu ali que o termo A era quem multiplicava o x ao quadrado. Se você olhar aqui, você fala, ué, não tô vendo. Pera aí, vou dar um zoom. Ainda não vejo ninguém aqui multiplicando o x ao quadrado. É zero? Não. Nesse caso, a gente vai pensar que vale um, tá? Porque é como se fosse aqui, um ali, ó, vezes x ao quadrado, tá?
Então, quando não aparece nada, é como se esse A, né, fosse o 1. Ali depois, quem que multiplica o x? Você vai falar, ah, é o 5. Mas você ia errar se você falasse somente 5, né? Aqui o sinal também entra. Então, quem é o termo B? Menos 5. O termo C, gente, quem que vai ser? Esse númerozinho que fica sozinho, olha o 6 ali, ele não está junto com o x. Então, vai ser esse cara, que é o C. Ok. E depois que eu descubro quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Aí eu vou precisar saber umas formulinhas, tá? Vamos colocar um post-it aqui com as nossas fórmulas. Olha aqui. Se liga nessas fórmulas aqui. Primeiro, gente, nós vamos precisar da fórmula de um negocinho que a gente chama de discriminante delta, né? Vamos ter que calcular esse delta. Quem que vai ser o delta? O delta, ele vai depender desses carinhas que a gente está encontrando, o A, B e o C. Isso daqui vai ser uma fórmula, tá? Vai ser sempre assim. O delta, ele vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, beleza? Então, esse cara vai ser importante. Tá, só que aí, beleza, achei o meu delta. O que eu estou querendo achar na equação do segundo grau, pessoal? Eu estou querendo achar as raízes. O que é isso? São valores de x que eu coloco ali dentro da conta e que dá zero. Eu quero descobrir que número ó, que eu boto aqui, elevo ao quadrado, e boto aqui, multiplico por menos 5, e somo com o 6, e dá zero. O interessante é que muitas vezes isso não é um número só, são dois, né? Equação do segundo grau, a gente pensa em duas soluções. Então, vai ter uma fórmula para encontrar as duas soluções que depende desse delta, tá? Que fórmula vai ser essa? Ó, o nosso valor de x, tá? Que, na verdade, são 2. Vai ser assim, x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aí, você fala, ué, eu só aprendi mais e menos. O que é esse mais ou menos? Na verdade, esse mais ou menos não é uma única conta. Você vai fazer duas contas. Uma usando mais raiz de delta e a outra usando menos raiz de delta. E aí sim você encontra duas soluções, tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Vou calcular o nosso delta primeiro, né? Então, aqui, delta igual b ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir. Aqui o nosso b vale menos 5. Olha um cuidado que eu tenho que tomar, gente. O menos 5 tem o sinal de menos, e todo ele está elevado ao quadrado. Então, é o menos 5, incluindo o sinal dele, que está elevado ao quadrado, tá? Agora, aí a gente faz menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 6. Aqui vai ser muito importante saber regrinha de sinal e expressão numérica, tá? Vamos lá, primeira coisa. Na expressão numérica, o que a gente resolve primeiro? Primeiro de tudo, nós vamos resolver as potências e as raízes, tá? Aquele menos 5 elevado ao quadrado, a gente vai ter que resolver primeiro. Então, aí eu vou pensar o seguinte, 5 ao quadrado tem a ver com 5 vezes 5, que é 25. Tá, só que esse sinal de menos tem uma regrinha, gente. Tem a regrinha do sinal, da multiplicação. Vamos colocar ela aqui do lado, ela vai ser bem importante. Aqui, ó. Vamos colocar aqui no post-it nossa regra dos sinais. Para quando essa regra vale, gente? Que eu vou passar agora. É para multiplicação ou divisão, tá? Para conta de mais e menos é diferente. Então, a regra vai ser o seguinte aqui. Se eu tiver mais com mais na multiplicação ou na divisão, isso vai dar mais. Se for mais com menos, isso daqui vai dar menos. Se for menos com mais, isso aqui vai dar
menos. E se for menos com menos, isso aqui dá mais. Aí a gente pensa assim, ó, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, beleza? Como eu estou fazendo menos 5 vezes menos 5, ao fazer o menos 5 ao quadrado, vai dar 25 positivo, porque menos com menos vai dar mais. Beleza. Agora, eu vou fazer aqui, ó, a multiplicação ou a divisão, é o que vem depois da potência e da raiz. Então, eu vou fazer aquela conta ali, 4 vezes 1 vezes 6, que vai dar 24. Ó, vou fazer mais 25 menos 24. Isso aqui vai dar um delta igual a 1. Beleza, ó, encontrei o meu delta. Depois, o que eu faço? Depois de encontrar o delta, nós vamos fazer aquela continha com a fórmula do x, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui x igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Aqui, outro cuidado, aqui muita gente erra, ó. O menos b, gente, tá assim porque é da fórmula, tá? Toda vez esse menos vai aparecer. Só que isso não exclui aquele sinal do b, que já é negativo. Então, a gente vai ter dois sinais negativos, um do b e um da fórmula. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2a, 2 vezes 1. Tá, aqui, olha as regrinhas que a gente vai usar. De novo, aqui vale a regrinha da multiplicação. Quando aparece menos menos 5, a gente pensa que menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 5. A raiz de 1, gente, o que é a raiz mesmo? Tem que pensar o número vezes ele mesmo, que dá 1. É o próprio 1, né? Então, 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Agora, pessoal, esse mais ou menos, eu vou ter que dividir a conta em duas partes. Uma eu vou fazer utilizando mais, a outra eu vou fazer utilizando o menos, tá? Então, vai ficar uma x igual 5 mais 1 sobre 2. A outra vai ficar 5 menos 1 sobre 2. Aqui, para falar que esses valores de x são diferentes, a gente pode colocar x e no outro x', botar uma linhazinha em cima para diferenciar. Ou a gente fala assim, ó, x1 e x2 aqui embaixo, tá? Vamos fazer a conta, então. Lembrando que fração é uma divisão. Aquilo está falando para a gente somar 5 com 1 e depois dividir por 2, né? Então, isso daqui vai dar 6 dividido por 2, que vai dar 3. E aquela outra vai dar 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, que vai dar 2. Aqui, ó, essas são as minhas duas soluções da equação do segundo grau. É o 3 e o 2. E aí, para ficar bonitinho, geralmente os matemáticos gostam de fazer o que a gente chama de conjunto solução. Você coloca aqui, ó, Szinho para representar as suas soluções e vai colocar elas dentro de chavinhas, né? E separar por vírgula. Aqui, ó, o 2 e o 3 são as soluções. Beleza? Ó, vou colocar um aqui para vocês. Aí vocês vão tentar fazer e pausa o vídeo, vê se vocês vão acertar. Vou fazer mais um aqui, esse eu vou resolver mais rapidinho. Vamos colocar aqui x ao quadrado menos 7x mais 12. Bora pensar nesse exemplo? Igual a zero, né? Dá uma pausada, vê se você consegue fazer. Então, eu vou resolver aqui agora, ó. Vamos fazer primeiro delta, né? Delta igual b quadrado menos 4ac. O termo b é o menos 7, né? Cuidado com o sinal. O termo a vale 1, o termo c vale 12. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou fazer o 7 vezes 7, que vai dar 49. Se está ao quadrado, vai ficar menos vezes menos, que vai dar mais. Então, mais 49. E aqui você vai fazer o 4 vezes 12, que vai dar
48. Então, 49 menos 48. Olha, de novo o nosso delta deu 1. Vamos fazer aquela parte do x? Vamos, ó. Aí vai ficar x igual menos b, né, que é menos 7, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes 1. Aqui, 7 mais ou menos 1, dividido por 2. Se eu fizer essa continha aqui, pessoal, as duas soluções vão ser o x. Você faz 7 mais 1, ó, com valor positivo, e dividido por 2. Se eu resolver essa continha, chegaríamos em 8 dividido por 2, que dá 4. E o outro, ó, eu faria com menos. 6 dividido por 2, que vai dar igual a 3, beleza? Então, aqui encontramos o x e o x', tá? Se você entendeu esse, deixa eu falar o que pode complicar mais que isso, tá? Vamos colocar aqui mais uma luzinha para equação de segundo grau. Acho que desses assuntos que a gente vai ver é o mais difícil. Então, ó, eu falei que normalmente são duas soluções, né? Mas olha o que pode acontecer. Vamos fazer essa, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero, tá? Se eu fizer essa daqui, pessoal, vai ficar delta igual b ao quadrado menos 4ac. Sempre isso, né? Vou colocar os valores. E eu vou notar uma coisa engraçada aqui. Se você fizer essas continhas, vai ficar 16 menos 16, delta igual a zero. Vixe, o que acontece se o delta der zero? Qual que vai ser a consequência disso depois? Ó, se você pensar, aqui, na hora que você vai calcular o x, que é o menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, a gente vai ver que na parte do mais ou menos vai ficar só zero, tá? Raiz de zero é o próprio zero. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos zero dividido por 2 vezes 1. Agora, as nossas soluções, gente, ia ficar a mesma coisa, que somar zero ou subtrair zero não muda nada. Então, basicamente, isso daqui vai ter uma única solução, que vai ser o quê? O menos com menos ali vai ficar mais. Aqui, ó, 4 sobre 2, que vai dar igual a 2. Então, a gente pode dizer que ela tem só essa solução. Ou a gente pode falar que são raízes repetidas. É como se fosse duas soluções, só que as duas são iguais. As duas soluções valem 2, beleza? Tá. Agora, deixa eu mostrar uma coisa. Tem métodos mais fáceis do que o Bhaskara, que podem ser usados em algumas situações. Por exemplo, aqui, gente, naquela primeira equação que a gente resolveu, ó, vamos fazer ela aqui de novo, só para mostrar um outro método. Esse método, ele chama soma e produto. Geralmente o professor de matemática adora, porque resolve o negócio praticamente de bater o olho, ó. Vamos fazer o x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Essa a gente já sabe. Quais são as duas raízes, ó? A gente viu antes, era o 3 e o 2. Mas eu vou ensinar um outro método. Olha aqui, tem umas formulinhas que a gente pode usar para facilitar a vida aqui, ó. Formulinha da soma e do produto. O que é isso? Ó, deixa eu colocar. Bom, a gente pode dizer que numa equação de segundo grau, a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a C sobre A. O que quer dizer isso, gente? Soma, o próprio nome já fala, né? Você vai adicionar uma raiz com a outra, ó, x1 mais x2. E o que é produto, gente? Na matemática, produto é multiplicação. E isso vai te dar x1 vezes x2. Tá, vamos mostrar para que isso é útil.
Esse negócio é bem legal, gente, quando o termo A vale 1, tá? Ó, aqui nessa daqui o A valia 1. Aqui é muito bom, porque essas formulinhas aqui vão ficar divididas por 1 e basicamente vai ficar só o que está em cima, vai facilitar. Então vamos pensar aqui, ó, para essa equação. A soma vai ser menos b sobre a, que vai ser menos da fórmula com o menos 5 do termo b, dividido por a, que vale 1. Ó, isso daqui deu 5. Agora, o produto, quem que vai ser? O produto vai ser c sobre a. Ou seja, 6 dividido por 1, que vai ser igual a 6. Qual que é o nosso raciocínio agora, pessoal? Eu tenho que tentar adivinhar dois números que somados dão 5 e quando a gente multiplica eles, dá 6, tá? Tem que valer as duas contas, né? A soma e a multiplicação, para esses dois números que eu pensar. Então, ó, dica, começa pensando na multiplicação. Pensa na multiplicação de dois números ali das tabuadas, né? Que dá 6. Ó, o 6 aparece no 1 vezes 6, né? E também aparece no 2 vezes 3, não é? Tá. Só que agora pensa, soma os dois. 1 mais 6, quanto que dá? Dá 7. 2 mais 3 dá 5. Ah, então os dois números que eu quero são 2 e 3, né? Chutando essas continhas, eu vou pensando, até perceber que 2 vezes 3 é igual a 6 e que 2 mais 3 igual a 5. Logo, as minhas raízes, né, esses dois números que fazem a conta aqui dar certo, é 2 e 3. Outro método, então, para a gente achar bem rápido as raízes. Tá, vou mostrar aqui outras diquinhas, né? Por exemplo, se a gente vê uma equação desse jeito, pessoal, ó, vou mostrar. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Nossa, e essa, hein? Tem alguma coisa estranha nela? Você vai pensar o seguinte, quem quer termo A, quem quer termo B, quem quer termo C? Ó, vamos contar aqui quem que é quem. O termo a, pessoal, é quem multiplica o x ao quadrado, é o 1. Agora, cuidado. Você vê na sequência, tem o menos 9. Ah, o b aqui vale menos 9? Não, tá? O b, lembra que é quem multiplica o x, e ele nem aparece, tá? Então, quando ele não aparece, é como se tivesse aqui dentro um zero vezes x. E aí, o nosso termo b vale zero, tá? Então, se alguém não aparecer, vale zero. O c, que é o número que fica sozinho, é o menos 9, tá? Tudo isso era para a gente notar que nessa equação falta o termo b, tá? Aqui, para as equações onde falta o termo b, tem um jeito mais simples de resolver. Como que a gente faz? É só você pegar esse menos 9 e passar para o outro lado, trocando o sinal, né? Aí, esse passa de equação do primeiro grau. Vê o vídeo do professor Savoy que ele vai explicar como é que funciona se você esqueceu. Ó, aqui vai ficar x ao quadrado igual a 9. Ele vai ficar positivo, né? Quando você chega nisso, você tira a raiz dos dois números. Você vai tirar a raiz do x ao quadrado e a raiz do 9, tá? O que acontece? O que é raiz mesmo, né? A gente já usou isso lá na fórmula do x. Você vai tirar a raiz, você está pensando em um número vezes ele mesmo, que dá o que está dentro da raiz. Então, você vai ver aqui que x é igual a 3, né? Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Só que aqui tem mais um, pessoal, que dá certo nessa equação. O x igual a menos 3. Como assim? Se você fizer menos 3 vezes menos 3, também dá 9, também dá certo. Por quê? 3 vezes 3 dá 9 e menos com menos dá mais. E é o mais 9 que a gente tem lá dentro, né? Beleza? Então, isso é um jeito de resolver essa equação de falta termo b, tirando raiz. Agora,
Vou mostrar um outro quando falta o termo C. Tem jeito mais fácil de resolver ela. Ó, deixa eu colocar mais uma luzinha para a gente. Vamos fazer essa daqui, ó. X ao quadrado mais 4x igual a zero. Quem que está faltando nessa? Vamos ver. Quem que é A, quem que é o B e quem que é o C? Bom, o A é quem está multiplicando o x ao quadrado. Se não tiver ninguém aparecendo, é que é o 1. O B é quem multiplica o x, que aqui é o 4. E agora, tem algum número que está sozinho? Não tem. Nesse caso, significa que o termo C vale zero. Olha qual que vai ser a técnica para a gente resolver mais fácil. Eu vou ter que usar fatoração, que é um negócio que transforma as coisas em multiplicação, tá? Então, eu tenho que reparar nesse caso que existe um fator em comum, que é uma coisa que aparece em todo mundo, que é o x. E aí, eu falo que eu vou colocar ele em evidência. O que significa? Eu coloco ele para fora do parênteses e vou deixar alguma coisinha aqui dentro do parênteses. Quem que é o que fica dentro do parênteses? Eu tenho que imaginar, se eu divido x ao quadrado por x, o que é o x ao quadrado, gente? É o x vezes x. Eu já tirei um x, coloquei ele para fora. O que sobra? Sobra o x. E no outro? O outro era 4 vezes x. O x eu tirei e coloquei ele para fora. Sobra, então, o 4. Então, dentro do parênteses, deixo aqui o x mais 4, igual a zero. Agora, a gente pensa o seguinte, ó. São dois números que se multiplicam, o x e esse que está dentro do parênteses, que é o x mais 4. O resultado disso é zero. Gente, numa multiplicação que dá zero, um dos dois números precisa ser zero. Não tem outro jeito de dar zero. Então, ou aquele primeiro carinha que eu grifei é zero, ou o segundo, que está dentro do parênteses. O primeiro aqui vai ser fácil, né? Se é só o x, uma das soluções é x igual a zero. Temos a primeira. E a outra? A outra, eu vou ter que imaginar que x mais 4 é igual a zero. Se eu usar as regrinhas da equação do primeiro grau, eu jogo 4 para o outro lado, trocando a operação, né? Tá como soma, vai virar subtração, ele fica menos 4. Então, x igual a menos 4 é a outra solução. É o x' aqui, beleza? Então, isso serve para equações incompletas, onde falta o termo c, tá? Mais uma coisinha aqui, pessoal, para mostrar. Vamos tentar resolver a seguinte equação. Ó. A gente vai fazer aqui um... Vamos pensar uma aqui. Ó. Pensar um x ao quadrado menos 5x mais 10 igual a zero. Ó, eu vou tentar fazer o delta nela. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Aqui vai ficar o b ao quadrado, que vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 10. O nosso delta vai ficar 25 menos 40. Esse delta aqui, pessoal, dá menos 15. Você vai pensar, nossa, mas eu tenho que tirar a raiz. E raiz quadrada de número negativo não existe. Por quê? Se você fizer aquele raciocínio da raiz, que você tem que encontrar um número vezes ele mesmo, que é o que está dentro da raiz. Se você fizesse aqui, ó, raiz de menos 15, não tem nem como, não importa o número que está lá dentro, se for negativo não tem como. Por quê? Se você faz mais vezes mais, ó, dois sinais iguais, dá mais. Se você faz menos vezes menos, né, que tem que ser dois iguais, vai cancelar e vai dar mais. Não tem como multiplicar dois números e o sinal fica menos, tá? Então, se você vê delta negativo,
não tem como continuar mais essa conta. Você sabe que essa equação do segundo grau não tem solução. Beleza. Vamos mostrar mais um negócio que pode aparecer que confunde, ó. Vou fazer aqui x ao quadrado mais 6 menos 5x. Na verdade, vou mudar aqui, hein? Vou dar mais uma complicada. Vou colocar aqui, ó, mais 10 menos 5x igual a 4. Aí você fala, eita, como é que eu faço isso? Olha aqui, eu tenho que sempre organizar a minha equação, né? Primeiro, que se eu fosse fazer nessa ordem, eu ia imaginar que esse é o termo A, que está junto com x², que seria 1. Aqui é o termo B. Opa, mas pera lá, vamos botar na ordem. Qual que é a ordem que a gente espera aqui para a equação de segundo grau? Primeiro o x², depois o x, depois o termo independente, que não depende do x² e nem do x. Fica sozinho ali sem o x. Tá, e outra coisa, tem que ficar igual a quanto? Igual a 0. Essa não, ó, essa está igual a 4. O que eu vou fazer? Então, vamos colocar na ordem, né? Primeiro, x², agora eu coloco a parte que é do x, ó, menos 5x. Tenho mais 10, e o que eu faço para ficar igual a 0? Eu tenho que tirar o 4 lá daquele outro lado. Então, ó, o que eu vou fazer? Se o 4 está lá no outro lado, eu vou passar para a esquerda. Se ele está positivo, vem negativo. Vai vir aqui um menos 4. E vai ficar igual a 0. O 10 e o menos 4, pessoal, eu posso juntar. Posso fazer a conta. 10 menos 4, que vai dar igual a 6. Ó, isso daqui virou, então, aquela que a gente já resolveu várias vezes, tá vendo? Então, ela pode estar bagunçada, mas quando você organiza, você pode fazer o Bhaskara, o soma e o produto, que você encontraria aquelas raízes que a gente encontrou, né? Uma que é o 2 e a outra que é o 3. Beleza. Toma cuidado que o Bhaskara ele pode ser um pouquinho complicado. Às vezes dá número negativo, às vezes o resultado é uma fração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os outros assuntos vão ser bem mais rapidinhos. Aqui tem muito detalhe, né? E aqui a gente revisa bastante continha, fazendo equação de segundo grau. Ó, seguinte, vamos tentar resolver essa daqui. x² menos 5x. Aí eu vou colocar aqui mais 3. Agora, vamos fazer o delta disso daqui. Ó, delta igual b² menos 4ac. O termo b, quem que é? O menos 5. Quem que é o a? É o 1. E quem que é o c? É o 3. Essa conta aqui, gente, vai ficar 25 menos 12. E aí, no final, nosso delta dá 13. Tá, é um delta positivo, tá? Quando ele for positivo, nós sabemos que essa equação tem duas raízes, né? Duas soluções. Vamos fazer ali a formulinha do x agora, hein? X igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Na hora que eu substituo, vai ficar x menos 5 mais ou menos raiz de 13 dividido por 2 vezes 1. Tá, eu vou fazer a regrinha do sinal. Menos com menos dá mais. Só que vai ter esse probleminha aqui. Raiz de 13, pessoal. Tem um número vezes ele mesmo que dá 13? Não tem, né? O número inteiro não tem. Um número com vírgula ali, a gente até poderia aproximar, mas não tem solução exata, não aparece na tabuada um número vezes ele mesmo igual a 13.
Então, aqui, se a gente quer uma solução bonitinha, não tem como. O melhor que a gente poderia fazer aqui é escrever, ó, as duas, né? Com a conta de mais e com a conta de menos. Uma solução é x mais raiz de 13 dividido por 2. A outra solução é x menos raiz de 13 dividido por 2. Ó, então, para aí, não tem como melhorar mais, tá? Agora, deixa eu achar um exemplinho aqui para vocês. Vamos aumentar um pouco a dificuldade. Todo mundo que eu tinha feito agora era com o A valendo 1. Deixa eu fazer um A valendo 2 aqui. Ou complicar mais, vamos ver. Ó, nosso A vai valer 2, 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Olha o que vai acontecer nesse cara, pessoal. Aqui, ó. Vou fazer o delta igual b ao quadrado menos 4ac. Na verdade, acho que eu vou complicar mais, hein? Tava achando difícil com a valendo 2? Pois vai ficar mais difícil, ó. Aqui agora é o desafio. Eu vou fazer um 4x ao quadrado, 8. Ah, vou complicar. 8x ao quadrado menos 2x menos 3. Ó, agora ficou feio. Vamos fazer a conta aqui. O delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar aqui menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 8, vezes c, que vale menos 3. Cuidado com os sinais. Ó, aqui vai ficar delta igual 2 ao quadrado, que dá 4. Regrinha do sinal, menos com menos, dá mais. Ó, agora eu vou ter que fazer o seguinte, aquelas contas de vezes, né? Eu vou fazer o 4 vezes 8, que daria 32, se você fizer aí bonitinho, né? Agora, se você multiplicar o 32 por 3, dá 96. Só que aí, se você colocar menos 96 aqui, tá errado. Por quê? Ó, você está multiplicando menos 4 com menos 3. Ali tem dois sinais de menos, né? Menos com menos vai dar mais. E aí, nosso delta vai dar igual a 100, beleza? Tá, vamos fazer agora as duas soluções. Vamos fazer o x. O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. O x vai ficar menos menos 2 mais ou menos raiz de 100 dividido por 2 vezes 8, que é o a. Agora não vale 1. Então, ó, vou fazer a regrinha do sinal, né? Menos com menos dá mais. Raiz de 100, gente, um número vezes ele mesmo que dá 100. Pensa aí. Você pensou direitinho? É o 10. Então, mais ou menos 10. E ali embaixo, 2 vezes 8 dá 16. Vamos ter aqui as duas versões dessa conta. A gente vai ter aqui fazendo com conta de mais e fazendo uma continha de menos. 2 mais 10 dividido por 16. E temos aqui o outro x, x', que é o 2 menos 10 dividido por 16. Ó, fazendo aqui 2 mais 10, isso aqui dá 12, tá? Aí você fala, 12 dividido por 16, isso daqui não dá um resultado bonito? Vai dar um número com vírgula, tá? Mas ao invés de número com vírgula, a gente pode usar fração aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou só simplificar essa fração. Eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo valor. Qual será que é o maior valor que a gente consegue dividir o 12 e o 16? Tem que ser pelo mesmo valor os dois.
Se você pensou aqui no 4, você acertou. O 12 dividido por 4 vai dar 3. O 16 dividido por 4 vai dar 4. E aí, então, você tem a sua solução. Pode deixar assim, ó, 3 quartos. Positivo, né? Esses 3 quartos. Se você quisesse fazer a divisão, vamos lembrar como é que faz essa divisão, ó, fazer aqui no cantinho. Se eu quisesse um número que não fosse fração, como que eu faço 3 dividido por 4 mesmo? Ó, o 4 cabe no 3? Não. Então, eu vou colocar 0, vírgula, e colocar mais um zero. Agora, o 4 cabe dentro do 30? Cabe, né? Quantas vezes que ele cabe? Se você fizer a conta, ele cabe 7 vezes, porque 7 vezes 4 dá 28. 8 vezes não cabe mais, né? Daria 32. Aí sobra o 2, tá? O que eu faço agora? Sempre que eu coloco 0, né? Aí faço a conta, sobra um resto, eu coloco um zerinho de brinde aqui no resto que eu ganho para começar a fazer essa conta. Aí quantas vezes o 4 cabe no 20? Cabe 5 vezes. E aí vai dar certinho. Acabou nossa conta, nosso resultado seria 0,75. Só que o mais comum é deixar como fração mesmo, tá? Agora, vamos fazer esse de baixo, pessoal. Ó, esse de baixo, cuidado com a regrinha de sinal. Aqui não é mais a regrinha de sinal da multiplicação. Aqui é mais 2 menos 10. Aqui não é mais com menos dá menos. Até o resultado vai dar menos, tá? Mas não é por causa disso. A regra é o seguinte. Na soma e na subtração, se eu tenho sinais iguais, eu somo os números e conservo o sinal, né? Por exemplo, ó, vamos fazer umas continhas para lembrar. Mais 2 mais 5, né? Continha demais, isso daqui dá 7. Só que se fosse menos 2 menos 5, é como se eu estivesse devendo R$ 2 e aí faço mais outra dívida. No total eu vou estar devendo ainda, né? R$ 7. Eu somo os dois e conservo o sinal. Agora, e se for sinais diferentes? Tipo 5, né? Positivo menos 2. Ah, essa não é a continha normal que a gente aprende? Sim, né? 5 menos 2 dá 3. Aqui é positivo. Como que a gente vai pensar aqui? Eu subtraio os valores e conservo o sinal do maior. O maior entre o 5 e o 2 é o 5, né? E ele é positivo. Resultado positivo. Se eu inverter, se eu fizer menos 5 mais 2, eu subtraio, né, da mesma forma, porque os sinais eles são diferentes e conservo o sinal do maior. Entre o 5 e o 2, o 5 é o maior e ele está negativo. Então, essa resposta aqui é negativa, menos 3, beleza? Ó, se eu usasse raciocínio nessa questão, ficaria 2 menos 10, sinais diferentes. Eu vou subtrair. 10 menos 2 vai dar 8. Só que o 10 é o maior, então vai ficar negativa essa conta, fica menos 8. Dividido por 16, que quando não tem sinal, imagino que ele é positivo. Ó, agora eu vou pensar na regrinha de sinal. A divisão vale, né? Aquela que eu tinha ensinado antes. Menos com mais vai dar menos. E aqui vai dar um número 0, alguma coisa. Mais simples que isso, é só simplificar essa fração, né? Vou dividir aqui embaixo e em cima todo mundo por... Quanto que é o número maior aqui que eu posso usar nessa divisão? Seria o 4. 2? Não, 8, né? Então, por 2 dá também, só que aí você ia ver que dá para dividir mais uma vez. Por 4 também dá, mas ia dar para dividir mais uma vez. Ó, 8 ia ser o mais simples. Então, aqui ia ficar menos 1 na parte de cima e 2 na parte de baixo. Menos meio, né? Essas vão ser as duas soluções. 3 quartos e menos meio. Beleza? Esse é um mais dificinho, né? Ok, gente. Vou mostrar agora os outros dois assuntos, que são bem mais simples, tá? Ó, vamos lembrar como é que faz porcentagem, tá? Deixa eu pegar um exercício para a gente usar de exemplo. Aqui, ó. Só vou colocar ele rapidinho aqui para a gente resolver. Ó, imaginem o seguinte. Uma escola possui 800 alunos
Desses, 35% estudam no período da tarde. Quantos alunos estudam nesse período? Ó, aqui é a conta mais fácil, aqui o jeito mais fácil de fazer porcentagem é de entender, né? É montando uma regra de 3. Eu estou imaginando que eu estou dividindo esses 800 alunos em 100 partes iguais, né? Porcentagem é dividir em 100 partes. E dessas 100 eu estou pegando 35. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. O jeito mais simples de montar é falar que 800 é o meu total. Quando é total, gente, a gente pensa em 100%, tá? 100% é sempre o nosso total. Agora, eu quero saber quantos por cento. Eu quero saber aqui 35%. E aí, eu coloco aqui x. E aí, eu consigo descobrir o meu valor desse x. Ó, como é que resolve esse tipo de conta? É multiplicação em cruz. Você faz o de cima vezes o de baixo é igual ao de baixo vezes o de cima. Isso vai ficar 100 vezes x igual 800 vezes 35. Agora, ó, o que eu vou fazer? Dica, não sai resolvendo aquela multiplicação ali. Primeiro isola o x. Você pode passar o 100 dividindo, tá? Agora, no que isso me ajuda? Eu vou ter que fazer essa conta aqui, pessoal. 800 vezes 35 dividido por 100. Só que se você lembrar de expressão numérica, a multiplicação e a divisão tanto faz a ordem, tá? Então, aqui você pode resolver primeiro a divisão, que facilita. Por quê? 800 dividido por 100 vai ser só cortar esses zeros, vai dar 8. E aí, na parte de cima, se você fizesse o 8 vezes 35 e acertasse bonitinho essa conta, você ia chegar no valor de 280, tá? Ali, ó, 280 alunos. O que você tem que tomar cuidado, pessoal, nesse tipo de exercício? Às vezes tem pegadinha, às vezes o problema não é a matemática, é o português, né? Aqui não tem muita pegadinha, né? Ele falou aqui período da tarde. E se a gente imaginasse que essa escola tem 2 períodos, só tem manhã e tarde? Então, aqui, ó, uma escola que tem período da manhã e tarde. Ele pode perguntar tudo isso, né, 35% do período da tarde, e ele pergunta no final, quantos estudam no período da manhã? O que você responderia se ele falasse isso? Aí tem duas formas de pensar, tá? No período da manhã, gente, são os alunos restantes. Se você pensar no que falta para chegar em 100%, está faltando 65%. Ou eu posso pensar ali embaixo. Quantos alunos aqui que faltam para completar os 800? Aí eu faria, né? 800 menos 280. Se eu fizer essa conta bonitinho, estaria faltando 520 alunos, beleza? Isso evita de fazer a conta de porcentagem de novo. Então, toma cuidado com essas pegadinhas. Ó, vou ensinar outros jeitos de fazer conta de porcentagem, tá? Que talvez vocês prefiram. Ó, um outro jeito de calcular porcentagem de um número é fazer o seguinte, ó. Se é 35%, você imagina que você está multiplicando o valor por 35%, literalmente, né? O que é porcento? É uma fração por 100. Então, ó, o que você vai fazer? Você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo. Aqui você faz vezes 35 dividido por 100. Ou pode ser o contrário também, dividido por 100 e depois vezes 35. Daria a mesma coisa, tá? Então, tem esse outro jeito de pensar. Vou ensinar mais um aqui, ó. Seguinte, para a gente trabalhar com porcentagem, dá para você fazer umas continhas de cabeça, você calcula porcentagens fáceis que te ajudam a chegar no valor que ele quer. Como assim, ó? Gente,
Sabemos que 800 é 100%. Vamos criar tipo uma tabelinha aqui. Sabe qual que é uma porcentagem muito fácil de calcular de cabeça? O 10%. Por quê? Porque ele é 10 vezes menor do que o 100%. É só dividir por 10. E dividir por 10, número grandão assim, é só voltar uma casinha com a vírgula ou, né, tirar um zero nesses que tem bastante zero. Ficaria 80. Tá, então, ó, aí eu posso ir calculando outras baseado nisso. Por exemplo, e os 5%? Ah, os 5% é só pegar o 10% e dividir por 2, né? Eu penso, então, que aquele 80 dividido por 2 dá 40. Tá, e eu posso pensar também isso para o 30, né? 30%. Não é o triplo de 10%? Seria pegar aquele 80, então, e multiplicar por 3, que ficaria aqui 240, né? Ó, você pode ir fazendo continhas. Vou dar exemplo dessa, né? A mesma conta que você faz com a porcentagem, você faz lá do outro lado com o número, ó, vezes 3 vezes 3. Tá, e agora, por exemplo, o que que eu sei também? Eu sei que se eu somar o 30% com os 5%, isso dá 35%. Logo, eu sei que se eu somar 240 com o 40, isso dá 280, tá? Então, essas são as dicas aí para calcular porcentagem. Para acabar aqui, gente, Teorema de Pitágoras. O que é isso? Ó, o Teorema de Pitágoras agora já entra geometria, tá? Ele tem a ver com figuras geométricas. O negócio que a gente está pensando aqui é triângulo, tá? Deixa eu colocar a imagenzinha. O que a gente está pensando aqui no Teorema de Pitágoras? Ó, repara nessa figura. Nessa figura, a gente tem um triângulo, tá? Ele tem uma coisa de especial, que é o quê? Esse ângulo no meio. Esse ângulo no meio é o ângulo de 90 graus, tá? Ângulo reto que a gente chama. Fez essa quininha quadrada, então? 90 graus. O teorema de Pitágoras, então, precisa desse ângulo de 90 graus no triângulo, gente. Então, ó, ele é para triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que tem ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Nesse triângulo, o que a gente tem? A gente tem cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, tá? Aí, isso depende do ângulo que a gente escolhe. Isso mais para frente vocês vão aprender, né, de adjacente e oposto. Aqui a gente só vai precisar diferenciar catetos da hipotenusa. O que é hipotenusa, gente? A hipotenusa vai ser o lado maior, tá? Nesse caso, é para perceber que essa diagonal grandona aqui, tá vendo? Essa aqui vai ser a nossa hipotenusa. Cuidado com o desenho, tá? Por exemplo, se o exercício faz um desenho assim, ó, às vezes você vai achar que a hipotenusa tá aqui, por exemplo. Não, não tá, ó. Qual que é a dica para encontrar ela de forma infalível? Você pensa que o ângulo de 90 graus é um olhinho. Para onde que ele está olhando? Ah, é para aquele lado C? Tá, então ele é hipotenusa. O ângulo de 90 sempre olha para a hipotenusa, que é o lado maior, e aí ela estaria aqui embaixo, ó, nesse outro desenho. Hipotenusa seria esse lado, tá? Então, cuidado. Tá, os outros lados, né, a gente chama de cateto. Então, aqui, ó. Como que é o teorema de Pitágoras, pessoal? O Pitágoras descobriu que se você pegar o cateto
elevar ao quadrado, somar com outro cateto, elevar ao quadrado, isso dá igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Nesse triângulo, por exemplo, como é que seria? Seria que a quadrado mais b quadrado igual a c quadrado. Essas letrinhas podem trocar, pessoal. Tem gente que fala, eu aprendi como a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. É a mesma coisa. O que vale é isso, ó, o de cima tem que ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Aqui tem valores, né? Geralmente no exercício. Um triângulo muito famoso aqui, gente, que encaixa no Teorema de Pitágoras, é o seguinte. É que um lado vale 3, o outro vale 4 e a hipotenusa vale 5. Quer ver como é que isso vai se encaixar no Teorema de Pitágoras? Olha aqui, ó. Se você fizer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado, você vai perceber que a conta dá igual dos dois lados mesmo. Olha aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Importante falar, né, que a gente está resolvendo primeiro todas as contas de potência. Tem que fazer isso antes das contas de mais. Então, ó, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Somando lá, ó, deu certinho a conta, deu igual dos dois lados. Aqui, pessoal, eu só fiz um negócio para mostrar que a fórmula funciona, tá? Mas geralmente no exercício vai ter um lado que você não conhece que vai estar lá como x. E você tem que descobrir o valor do x. Deixa eu mostrar então, ó, um exercício típico aqui. Imagina que eu tenho esse triângulo e aí, nesse triângulo, um lado vale 6, o outro vale 8, esse daqui vale x. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, identificar quem que é cateto, quem que é hipotenusa. Ó, se meu ângulo de 90 graus está aqui, o x é minha hipotenusa e esses dois aqui são os meus catetos. Agora, o que eu faço? Ó, eu vou fazer hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou tanto faz, né, colocar o x ao quadrado ali depois, tá? Quando tem uma igualdade, eu posso inverter assim normalmente, que continua igual. Eu vou colocar do jeito que é mais fácil, que é com o x quadrado aqui, ó. Agora, a gente vai pensar o seguinte. Primeiro as potências, né? 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Somando os dois, gente, dá 100. Isso vira aquela equação do segundo grau, onde falta o termo b que a gente aprendeu. Tem um jeito mais fácil aqui de resolver, né? Que é tirando a raiz. Quanto que é a raiz de 100, pessoal? Que número vezes ele mesmo que dá 100? É o 10. Então, aqui, esse lado vale 10. Cuidado, nesse caso, se fosse uma equação de segundo grau somente, a gente ia falar que tem aquela solução menos 10, mas é uma figura geométrica, né? Ela tem lados, comprimentos, que não podem ser negativos. Então, como não tem comprimento negativo, a gente ignora aquela solução menos 10, né? Aí, ó, encontrei. Toma cuidado. E se fosse assim o exercício, gente, ó? Deixa eu colocar um aqui do lado para mostrar a conta. Mesmo triângulo. Só vou trocar aqui. Eu vou fingir que eu não sabia esse x, que vale 10, né? E agora eu estou fingindo que eu não sei esse 6 aqui, né? Vou falar que ele vale x. Ó, como que eu resolveria nesse caso? Tem gente que ia escrever x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E ia errar, tá? Não é sempre o x ao quadrado que está isolado. É a hipotenusa que está isolado. Então, nesse caso, ó, a hipotenusa vale 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Aqui, posso deixar ali o 10 ao quadrado do outro lado, né? Aí vai facilitar um pouco a organização. Ó, seguinte,
eu vou fazer o 8 ao quadrado, que já tinha feito antes, né? 64. E o 10 ao quadrado, que dá 100. Agora, eu vou isolar esse x ao quadrado. Eu passo ele para o outro lado, negativo, né? Aí fica x ao quadrado igual a 100 menos 64. X ao quadrado igual a 36. Se eu tirar a raiz, lembrando, né, que a gente esquece a solução negativa, eu penso só que 6 vezes 6 dá 36. E aí, nosso x igual a 6, beleza? Tá, então tem que tomar esse cuidado. Ó, um negócio aqui, pessoal. Muitos exercícios se baseiam nesse triângulo aqui, ó. É um triângulo muito legal, os matemáticos adoraram, porque dá certinho as soluções. Deixa eu mostrar um que não daria certinho. Como assim, ó? E se eu vou fazer um negócio assim, ó? Vou fazer um outro aqui, na outra lousinha. Não é qualquer número que dá certo, que dá resultado inteiro bonitinho, ó. Se eu fizer um triângulo onde eu tenho os valores, vamos pensar aqui, 1 e 2. Eu quero saber quanto que vale essa hipotenusa. Ah, vale 3 na sequência? Não. Olha aqui, ó. Vai ficar hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vai dar x ao quadrado igual a 5. Na hora que eu tiro a raiz, não tem solução exata, não tem um número vezes ele mesmo que dá 5 exatamente. Teria que aproximar. E aí, nesse caso, a solução seria a raiz de 5. Não tem como melhorar mais do que isso, tá? Então, por isso que os matemáticos gostam tanto desse triangulinho. Ó, são números simples e que a conta dá certinho, dá exata, né? Tá. E aí, baseado nesse triângulo, a gente pode fazer vários outros, tá? Como assim? Esse eu fiz baseado naquele. Como assim? Ó, se eu pegar o triângulo 3, 4 e 5 e multiplicar todo mundo aqui por 2, qual triângulo que eu chego? Eu chego no triângulo 6, 8, 10, que foi aquele que eu fiz. Ah, então com isso você já pode ter um palpite aí em qual que é o lado que está faltando. Aí, por exemplo, às vezes, na hora de montar essa equaçãozinha ali do Teorema de Pitágoras, o cara coloca uns lados, número grande, fica feio, e fala, nossa, eu não sei nem resolver essas raízes. Por exemplo, onde que eles adoram cobrar? Multiplicando aqui todo mundo por 10. Quem que vai fazer aqui, ó? Vai fazer aparecer o triângulo 30, 40, né? São os catetos, e a hipotenusa valeria 50. Ó, é baseado no triângulo 3, 4, 5, né? Esse triangulinho aqui é chamado triângulo de ouro, porque ele é muito bonitinho. Tem outro também, tá, gente? Tem esse daqui. Vou mostrar aqui, fazer ele para vocês. Tem o triângulo 5, 12. Vamos descobrir quem que é esse lado aqui? Esse vai dar a solução exata também. Ó, vai ficar x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Cuidado que pode aparecer uns números maiores, tipo esse, né? Peguei para dar isso de exemplo. 5 ao quadrado dá 25. Aí, às vezes, você fala, nossa, 12 ao quadrado? Eu não sei a tabuada 12. Ah, então faz no cantinho, ó, faz a multiplicação. Aí você faz 2 vezes 12, que dá 24, 1 vezes 12, que dá 12. Só cuidado que o 1 está na casa da dezena, né? Você vai ter que colocar um maisinho aqui. Essa conta ia dar 144. Se você somar, x ao quadrado daria 169. E aí você tira a raiz. Tem que encontrar um número vezes ele mesmo que dá 169. Eu já sei que ele é maior que o 12, né? Que 12 vezes 12 deu 144. E aí você vai testando. Testa o 13 vezes 13, testa o 14 vezes 14. Tem até dica, né? Por exemplo, ó, se eu testo o 13 vezes 13, eu penso na primeira multiplicação, 3 vezes 3, quanto que vai dar? 9. Significa que o meu número vai ser terminado em 9. Ah, e pode ser esse, hein? E se fosse 14 vezes 14?
4 vezes 4 ia dar 16, que é terminado em 6. Aquele número meu não é terminado em 6, então não dá. Então, será que esse vai dar? Vou fazer. 3 vezes 13, isso daqui vai dar 39, coloco o maisinho, faço 1 vezes 13, que dá 13. Olha, não é que deu? Então, a raiz de 169 é 13. Esse outro triângulo é muito bonito também, né? O 5, 12, 13 é um dos poucos triângulos, né, junto com 3, 4 e 5, que dá valor exato. Os outros são com números maiores, assim, né, que a gente tem. Beleza, pessoal? Ó, esse tipo de exercício eu fiz só com triangulinhos, não criei uma história, mas tem muitas coisas no dia a dia que a gente pode usar teorema de Pitágoras, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui uma pessoa, aqui ó, pessoinha, aí ela tá no sol e aí o sol vai projetar uma sombra, né? Aí, por exemplo, eu consigo descobrir quanto que vale esse x se eu souber o tamanho da pessoa e souber o tamanho da sombra, tá? Que mais? Ah, se eu tiver um prédio, por exemplo, o prédio não, vamos pensar com um poste ou uma torre, que é muito alto, né? Torre muito alta, geralmente a gente tem que amarrar no chão. Colocar uns cabinhos de aço aqui para dar sustentação, né? Tá. Agora imagina que tamanho que tem que ser esse cabo de aço. Se eu souber essa distância que o cabo de aço tem que ficar da torre, e se eu souber a altura da torre, eu consigo descobrir o tamanho do cabo de aço. Por exemplo, pode ser uma escada apoiada na parede. Então, por exemplo, ó, se eu sei o tamanho da escada, eu sei a distância que ela ficou da parede, eu consigo descobrir a altura da parede, né? Então, todas essas situações vão formar o nosso triângulo retângulo, que tem o ângulo de 90 graus, onde a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. Beleza, gente? Último detalhezinho, cereja do bolo. Imagina que o cara, ó, vou voltar aqui no 3, 4 e 5. Aqui, imagina que tem unidade de medida, né? Ó, aqui é 3 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Se eu fosse calcular, né, igual eu fiz aqui, só não esquece de dar a resposta em centímetros. Tipo esse aqui, ó, que tá 6, 8 e x. Se tivesse em centímetros, a sua resposta aqui no final você teria que colocar centímetros. Aí ia ficar corretinho, né? Beleza? Ó, então, esses foram os assuntos todos da aula. Se tiver dúvida em algum, volta e assiste de novo o vídeo. Tenta fazer mais exercícios, porque é coisa parecida com isso que vai ter na nossa prova do concurso de bolsas. Beleza? Então, espero vocês lá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, tá? Mas espero que vocês vejam e boa sorte para vocês, pessoal. Estudem bastante e até ano que vem.